Olá, quinto ano, boa tarde. A tia Luá tá vindo aqui para gravar mais uma aula para vocês, só que de história, tá bom? A gente vai lá na unidade 1, vai falar sobre o capítulo 2, os primeiros povoadores da Terra. Mas a gente vai começar no capítulo 2 lá na página 28, tá bom? Então vamos lá para nossa aula. Bora. Da aldeia à cidade. Após a descoberta da agricultura e da pecuária, a oferta de alimentos aumentou. Para armazenar os alimentos produzidos, foi necessário desenvolver a cerâmica, que é o barro modelado e cozido. Então, gente, depois da descoberta da agricultura, né, que é o cultivo dos alimentos, e da pecuária, que era o confinamento dos animais para depois eles se alimentarem, a produção de alimentos aumentou. Então, houve a necessidade de começar a fazer potes de cerâmica para armazenar esses alimentos. Com essa população alimentada, não havia mais necessidade de se mudar em busca de alimentos como eram os grupos nômades. Os grupos nômades, vocês vão lembrar que eles não tinham moradia fixa, eles ficavam se mudando de um local para outro em busca de alimento. Mas, com o surgimento da agricultura e da pecuária, não precisava mais disso. Assim, as famílias passaram a ter mais filhos, o que levou a um crescimento da população. E aí cresce a divisão do trabalho, né? A gente vai entender um pouquinho isso daí. A necessidade de alimentar a população, que crescia, levou à descoberta do arado puxado por bois e as técnicas de irrigação. Então, como a produção agrícola estava aumentando, eles pensaram numa forma de afofar a terra que fosse mais rápida. E aí, eles desenvolveram o arado puxado por bois, como vocês podem perceber aqui nessa imagem. E a irrigação, né? Assim, as aldeias passaram a produzir mais alimentos ainda, ocasionando na sobra desses alimentos. Muitos alimentos começaram a sobrar. Por isso, parte das pessoas que trabalhavam com a agricultura foram liberadas para exercer outro tipo de atividade, porque já não havia mais necessidade de se produzir tanto alimento assim. Com parte do grupo liberada para outras atividades, a divisão do trabalho cresceu. Então, houve quem estava construindo casas, quem produzisse vasos de cerâmicas e até cuidar da segurança do grupo. Então, a tia Lola colocou essa imagem aqui, mostrando para vocês diversas atividades, tá vendo? Homem cuidando da agricultura, outro coletando frutos, outros aqui, ó, que podiam vir aqui para cuidar de animais, outros pescando, mulheres, né, fazendo barro, então fazendo cerâmicas com barro, então tinham várias atividades diferentes acontecendo dentro daquela aldeia. E aí surge o comércio, mas como que isso acontece? Com a diversidade de produtos que passaram a ser produzidos, as pessoas passaram a trocar coisas que tinham por aquilo que precisavam. E aí nascia, a partir daí, o comércio. Como que a gente vai entender essa troca? Se eu tinha um pote de cerâmica cheio de arroz e eu estava precisando de carne, eu podia trocar com quem tivesse a carne. Então, essa troca, né, a partir dessa troca, nasceu o comércio. Aos poucos, essas trocas deixaram de ser feitas pelos produtores e passaram a ser realizadas por uma pessoa específica, que era o comerciante. Então, o comerciante, que é um personagem que surgiu naquela época, né? Ele o responsável por fazer essas trocas. E aí houve a centralização do poder. Mas como? Com a divisão do trabalho e o início do comércio, algumas aldeias prosperaram, deram muito certo, o que ocasionou na necessidade de disputar terras com outras aldeias. Por quê? Como aquela aldeia estava dando muito certo, ela precisava de mais terra para plantar, mais espaço para colocar sua população. Então, o chefe da aldeia vencedora tinha mais pessoas sob o seu comando, o que fazia com que ele recebesse mais impostos, que naquela época, gente, não era com dinheiro, era com produtos. As pessoas davam produtos a ele como forma de pagar um imposto. O chefe que controlava mais aldeias e tinha mais contribuintes, né? Aquele que recebia mais produtos em forma de valor, né? Ele passou a ter mais poder
e tornava-se o rei, governando do seu palácio com a ajuda de funcionários. Então o rei ia ganhando poder e impondo a sua autoridade. Esse processo, gente, ele ficou conhecido como centralização do poder ou formação do Estado. Então, ele ficou conhecido dessas duas maneiras. E aí, a Tia Lua elaborou um esqueminha aqui para vocês entenderem como que isso aconteceu. É um resumo disso tudo que a Tia Lua já falou. Crescimento da população e necessidade de mais terras, né? Começamos a partir daí. Com essa necessidade de mais terras, começaram a ter disputas de terras. O vencedor controlava mais terras e contribuintes, ou seja, arrecadava mais impostos que eram produtos naquela época, não pode esquecer. O líder que conseguir mais riqueza e mais poder torna-se rei. Então, aquele chefe de aldeia que conseguisse mais riqueza, mais poder, se tornava rei. O rei governa do palácio com seus auxiliares e conclui-se assim o processo de formação de Estado. Então, o rei do seu palácio governava esse território a partir de auxiliares e isso começava a ser a formação do Estado. A formação da cidade agora. Com o processo de centralização do poder, algumas aldeias foram se transformando em cidades. Mas o que precisava acontecer para aquela aldeia ser considerada uma cidade? Tinha que ter 3 características. Primeiro, maior divisão do trabalho, o comércio feito com regularidade e o poder centralizado numa pessoa que era o chefe da aldeia que se tornava o rei. As primeiras cidades se formaram perto das margens de rios, já que eles eram de grande importância na agricultura e facilitavam o transporte, tanto de pessoas quanto de produtos. Era muito melhor, gente, que essas cidades fossem perto de rios, porque para a agricultura precisa de água. Para a alimentação dessa população também precisava de água. Então, além da água ser uma necessidade para a agricultura, também facilitava o transporte, tanto de pessoas quanto dos produtos que eles faziam, né? E aí vocês podem observar no mapa da página 32 as primeiras civilizações, né? Vocês podem ir lá na página 32 dar uma olhadinha. Por volta do ano 5000 a.C., os humanos começaram a trabalhar com metais. O primeiro metal que foi trabalhado pelo ser humano foi o cobre, mas ele era considerado mais molinho, né? Ele era mais maleável. Então, algumas ferramentas não tinham como ser feitas com o cobre, precisava de uma coisa mais resistente. O segundo foi o bronze, que por sua vez era mais resistente que o cobre. E por fim, eles aprenderam a fundir o ferro, que é o mais resistente dos 3 e era o mais usado naquele momento. Mas e agora, Tia Lu, o que a gente vai fazer? Como sempre, pessoal, a gente precisa fazer a leitura dessas páginas, da 28 até a 33, e vocês vão marcar os pontos mais importantes, escrever ali se tem alguma dúvida, para, se for necessário, procurar a Tia Lu, tá bom? Depois, vocês vão lá na página 33 e vão responder aquelas questões que estão lá, tá bom? Tia Lu, deixa um grande beijo, cheio de saudade de vocês e bons estudos, tá bom?